Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Vai para o versículo 6. Sê forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Versículo 7, ele continua dizendo: então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que fores. Versículo 9, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Resultados sobrenaturais a caminho. Eu começo fazendo uma pergunta: por que perdemos promessas? Tem gente que diz assim: se Deus prometeu, ele vai cumprir. A gente tem uma música, tem que falar isso. Realmente, Deus prometeu, a gente corresponde e ele vai cumprir. Agora, entenda uma coisa: promessas de Deus podem não ser cumpridas na nossa vida. Ele prometeu, mas pode não cumprir-se. Não vou dar nenhum exemplo, mas você é só olhar para a vida de alguns homens que não chegaram até o fim. Saul, Eli, outros mais. Mas entenda que o que Deus promete é parte dele, e cumprir a promessa é parte nossa. Parte dele é prometer, parte nossa, cumprir a promessa. Nós perdemos promessa, irmãos, exatamente pelas mesmas situações que Israel perdeu a promessa para o seu tempo. Quando o Senhor falou para Josué, todo lugar, foi no versículo 6, ser forte e corajoso, a terra que eu prometi dar a seus pais. Está escrito aí, dar a seus pais. A promessa era para quem? Para os pais. Se cumpriu em quem? Nos filhos. Quem é que perdeu a promessa? Os pais. Quem prometeu? Deus. Você está entendendo? Amém? E aqui mostra-nos algo muito interessante para a gente aprender a permanecer na promessa, confiar na promessa, e não só isso, adquirir as promessas. Bom, como que a gente pode vencer as promessas? Vencendo os inimigos que vêm junto com a promessa. Versículo 2 e 3 diz lá: terra que dou, depois ele fala, terra que tenho dado. Acabamos de ler, dou e tenho dado. Deus já tinha dado essa terra para os pais, mas agora ele está dizendo, vou dar para os filhos. É a mesma promessa, eu dou, tenho dado. Você está entendendo? Glória a Deus. Agora, eu vou citar, você conhece a palavra, quem não conhece pode abrir lá em Números 13, mas eu vou citar o versículo 27, quando diz assim: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O que você está entendendo aqui? Moisés enviou 12 espias à terra, para espiar a terra. Quando voltaram, trouxeram esse relatório. Eles viram a terra e verdadeiramente, grava bem isso, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Isso era uma forma de falar que a terra era maravilhosa, a terra muito boa. Esse é o fruto dela. Quantas pessoas precisou para carregar um cacho de uva?
2. Era coisa boa ou não era? A promessa era boa ou não era? Aí no versículo 28, diz assim, o povo, porém, cuidado, porque pessoas podem te empurrar para o propósito, te empurrar para a promessa, ou te impedir de chegar nela. Você só vai se cercar de pessoas que vão te empurrar para todas as promessas de Deus na sua vida. Quando você olha para o que Deus disse, o que você vê? Os 12 espias olharam para o que Deus falou, prometeu, e eles infamaram o povo todo, 10 pessoas. 2 não, foi Josué e Calebe, que viram a terra e falaram, é nossa terra, subamos, vamos possuir essa terra, a terra é nossa. Mas os 10 tiraram a fama da terra. Então, quando você olha para o que Deus falou, o que você vê? Impossibilidades ou possibilidades? Resistência ou facilidade? Aí eu quero lembrar para você que quando olharam para o que Deus falou, viram resistência, sim ou não? Impossibilidade? Sim. Mas a terra é deles? Deus prometeu? Alguma coisa então vai ter que acontecer. Você está entendendo que tem coisas que para nós, Deus fala, e depois nós mesmos tiramos o que Deus falou com as desculpas em impossibilidades e resistências? Tem muita gente dizendo que Deus falou fora de princípios bíblicos. Quando Deus fala impossibilidades e resistência, sabe o que significa? Nada. Eu quero dizer para essa igreja, é tempo de vencermos inimigos que vêm junto com a promessa. Até Jesus, a promessa de Deus, Jesus era a promessa de Deus, até Jesus, como promessa de Deus, enfrentou inimigo. Ou não? Enfrentou inimigo. A igreja tem que abrir os olhos para entender que vivemos num mundo espiritual, onde as coisas de Deus não caem do céu, vêm do céu. Então nós temos que não apenas crermos para promessas, mas derrotar os inimigos da promessa. Você não terá nenhuma promessa dominada na sua vida. Você vai tirar o domínio dela. A terra estava habitada, mas quem tirou eles da terra foi Josué, junto com o povo. Então Deus capacitou Josué para vencer os inimigos da promessa. Sim ou não? Entrou na terra? Entrou. Então Deus capacitou Josué ou não? Capacitou Josué para ele levar o povo. Era Deus, a promessa de Deus. Deus faz tudo, mas alguém tem que representar o Senhor. Alguém tem que obedecer o que Deus está falando. Josué foi esse homem que Deus usou para levar o povo para a terra prometida. Agora, como que ele levou? Vencendo os inimigos. Agora, como venceu? Agora vem a parte prática para nós. De que maneira ele venceu? Versículo 6, 7, versículo 9, fala a estratégia que Deus deu para vencer, a palavra que Deus deu para vencer. Em outras palavras, Deus estava falando, Josué, obedece o que eu estou te falando. Mas a primeira coisa que Deus falou para ele foi, ser forte e corajoso. Tu farás este povo herdar. Tem alguém que habita na terra. Lembram? Já lemos. Habita na terra. É o povo de Deus? Não. Mas ele está dizendo, tu farás esse povo herdar. Depois ele fala no versículo 7, tão somente ser forte, muito corajoso. Aí ele acrescenta, não temas, não te espantes. Você pode orar assim, ó, Senhor,
a batalha está grande, a terra está cheia de inimigos gigantes. Olha, Senhor, no pé do monte, no alto do monte, está toda cercada, é muita gente. Mas como o Senhor falou, assim será. Nos fortalece, Senhor, nos abençoa, Senhor. Aleluia! Então, somente ser forte, muito corajoso, não tenha medo, não tenha medo, não temas, não tenha medo, nem te espante. Aqui estão todas as coisas que nos tiram da promessa. Não adianta orar espantado, não adianta orar com medo, não adianta orar apavorado, não adianta, você tem que orar em cima do que o Senhor falou. Nós temos que orar confiante, que o que Ele falou, Ele vai nos capacitar para chegar lá, mas temos que agir, temos que agir. Agora, se a realidade da promessa fala mais alto, continue olhando para o que Deus disse. Porque às vezes a promessa fala alto. Você está brincando. Isso não é para você, não. Por isso Deus está falando para Josué, você só vai fazer esse povo entrar se você for forte, muito corajoso. Não temas, não te espantes, porque a tendência nossa é se espantar. Então, quando você vê a promessa começar a falar alto e te espantar, ouça o que Deus disse, a terra é tua. Eu creio que está vindo uma unção poderosa, uma unção de resultados como nunca veio para essa igreja e para a sua vida. Resultados sobrenaturais estão a caminho para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não pense ao contrário, porque a Bíblia, a palavra do Senhor te garante. Vá em frente. Vá em frente. Você não está vencido, você não está derrotado. Até a promessa pode estar na mão de outro, a promessa pode estar fechada, mas você não está vencido nem derrotado. É hora de você ter uma atitude diante do que Deus já falou e entrar e possuir. Entrar e possuir. E para possuir, quem tomou posse vai ter que sair da tua promessa. Eu estou falando não é contra carne nem sangue, eu estou falando contra demônios. Nossa luta não é contra pessoas, é demônios. Promessas antigas estão a caminho. E é para agora. Dispõe-te, Josué, agora. Promessas antigas estão a caminho na sua vida, meu irmão. Essa semana já vai começar a romper algumas coisas na sua vida. Espirituais, emocionais e naturais. Quando Deus diz para Josué, ser forte, corajoso, ser forte, muito corajoso, não temas, não te espantes, não temas, não te espantes. Aí ele emenda dizendo assim, Deus é contigo por onde quer que fores. Ou seja, eu sou forte, sou corajoso, não vou me espantar, não vou ter medo, porque aonde eu estiver, aonde eu botar meu pé, vou ter dado. Antes de Deus garantir a sua presença, Ele disse o princípio certo de posicionamento para Josué. Ser forte, muito corajoso, não temas, não te espantes. Onde quer que fores, eu estou contigo. A presença dEle fecha a instrução que Ele deu. Cada passo que você dá, Ele está do teu lado. Ele não vai estar do teu lado quando você faz coisa errada. Mas se você caminha debaixo do que Deus te prometeu, meu irmão, prepare-se para chegar em lugares grandes e altos, sem se espantar. Sem se espantar. E por que eu falo de se espantar? Ele diz lá,
Vou repetir a palavra literalmente. Não te espantes. O espante traz desânimo. Você se espantar, melhor dizendo, traz desânimo. A coragem nos anima. Quando você tem uma postura de corajoso, você vai ver a sua força. Mas se você não é corajoso, já está se sentindo derrotado, desanimado, sua força é pequena. Tudo é uma postura nossa, irmãos. Por que ele tinha que ser forte, corajoso, bom ânimo, não temer? 2 tipos de povos que Josué enfrentou. O povo passado, toda aquela geração que morreu no deserto. Ele aturou aquele povo o tempo todo, mas ele não podia falar muita coisa, porque quem era o líder? Moisés. Josué ficava apenas contemplando Moisés nas experiências sobrenaturais que Moisés tinha com Deus. Então, Josué era um homem espiritual, estava sempre pegando as coisas, sempre se influenciando com Moisés, mas ele não era um homem para poder dar as direções, era Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra e se irritou. Quem foi que fez ele se irritar? O povo. Josué já tinha visto aquele povo. Josué passou por um povo que tinha a terra prometida e murmurava o tempo todo, era namúrio o tempo todo, era contra o próprio Moisés. Ele viu aquilo tudo. Agora ele tem que ser forte, porque ele vai encontrar um outro tipo de povo. E tudo aquilo que ele viu lá atrás pode vir na mente dele e deixar ele desanimado. Ele pode pensar naquele povo lá de trás que deram tanto trabalho para Moisés. Ele pode começar a alma dele, as emoções dele, pode começar a visualizar o passado e pensar, mas peraí, Senhor, agora a responsabilidade é minha. Por isso Deus está dizendo, acabou. Você vai ser forte, muito corajoso, não vai ter medo e não vai se espantar com o que você vai ver, porque você vai estar baseado no que eu estou te falando. E outra coisa, hein? Onde você passar, eu estou contigo. Este é o teu Deus. Essa terra é habitada, eles habitam nela. Diga assim, sai dela! O diabo só respeita a ordem. Está habitada? A tua promessa está habitada? Sai dela fora! Resultados sobrenaturais a caminho!